Isso mesmo. Então, assim, vamos começar bem básico mesmo, porque é um assunto que gera muita dúvida, as pessoas perguntam muito na rede social, perguntam muito dentro do consultório. Dr. Roberval, dê pra gente uma definição de jejum intermitente. A doutora até comentou, quando ela fez a nossa apresentação aqui, o jejum intermitente ele é um estilo de alimentação, né, onde você também faz muitas horas sem se alimentar. Quando você volta a alimentar, uma alimentação intercalada com bons alimentos, que poderia até já estar falando dos benefícios ou indicação, né? Sim. Então, o jejum intermitente é um estilo de alimentação com horas sem se alimentar, com alimentação balanceada. Então você fica período sem comer com janelas de alimentação. Acho que a definição boa fica essa. Com janelas de alimentação que vão intercalar. Aí pode ser de 4 horas, de 8 horas, de 6 horas. Você pode ficar várias... Aí tem vários estilos de jejum. Várias horas que várias a gente pode horas, ficar. Né? Várias horas. Sem se alimentar. Não, sim, várias horas. Então a gente tem ali o jejum. Você, na verdade, assim, existem padrões, né? Mas você tem realmente, eu acho que eu sempre coloco, eu acho que você tem que se adaptar. Se você vai iniciar esse modelo, que isso aqui é uma dieta, né? É um modelo que se aplica. Se você, como vocês pediram, para a gente explicar como é que seria, então você pode começar a iniciar trabalhando uma adaptação, porque primeiro você precisa lembrar que você precisa se adaptar. Você vai passar muitas horas sem comer, tem que ter toda uma programação do que você vai fazer, o que você vai poder consumir antes, no momento que você estiver ali no período de jejum, sem se alimentar, entendeu? Você precisa saber que você precisa fazer uma maior ingestão de líquido, né? Então a gente precisa lembrar isso aqui, a gente vai pontuar isso depois para vocês. Então você pode iniciar com pequenos períodos, mas nós temos hoje padrões de jejum de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas e até de 48 horas. Né? Então, só que a gente precisa lembrar, tá? Para que ninguém comece amanhã fazendo um jejum de 48 horas. Sem orientação, né? Sem orientação, a gente precisa lembrar que você vai precisar fazer uma adaptação, né? Toda uma programação para que você não passe mal, porque o fato de você ficar sem consumir água, né? Sem consumir alimento, sem consumir água, muitas vezes você que está dentro de um peso, ali acima de um peso, você não vai fazer muitas vezes uma hipoglicemia, você vai fazer uma hipotensão postural. E o fato de você não consumir água pode começar com dor de cabeça, né? Pode começar ali com uma irritação, pode começar com a vista turva. Então, você precisa realmente ter um preparo, uma orientação para que você comece a iniciar essa prática de jejum intermitente. Todo protocolo de jejum intermitente, porque tem protocolos, né, doutora? Ele precisa do acompanhamento do profissional. Sim. Ou do médico ou do nutricionista. Sim. Né? Até porque uma pessoa, por exemplo, que toma remédio para diabetes, imagina, você diz, agora eu vou fazer um jejum intermitente aqui. E ele tem o quê? Uma hipoglicemia. Sim. Aí vão culpar o jejum. Não culpar, não. Acaba sendo por causa do jejum intermitente. Mas, na realidade, ele está fazendo sem orientação. Então, todo protocolo de jejum intermitente tem que ter acompanhamento do profissional. Sim. Isso, porque pegando o gancho aqui do questão do diabético, você pode ajustar a dose de medicamento, horário de medicamento, intervalo de janela metabólica, porque um dos grandes benefícios, que eu já vou pegar o gancho aqui e já passar a pergunta, os principais benefícios do jejum intermitente, né? E pegando o gancho que eu já vou perguntar, já vou responder, é realmente a melhora da resistência à insulina. Sim. Né? Ele melhora a sensibilidade à insulina do paciente. Então, o jejum intermitente, diferentemente de que muita gente acha, para o paciente diabético, para um paciente pré-diabético, ele não é ruim. Não é. Desde que ele seja, como o senhor acabou de falar, muitíssimo bem acompanhado, porque ele vai melhorar a resposta desse paciente à insulina que ele produz. Só que o paciente não pode simplesmente pegar e começar a fazer do nada, ele tem que ter. Então, um dos grandes benefícios realmente é essa melhora da sensibilidade à insulina. É como eu falei no início, né? Então, quando eles determinaram, quando eles inventaram, aplicar esse nome, né? Esse modelo jejum intermitente, esse tipo de dieta, foi justamente baseado nisso. No modelo de alimentação que nossos antepassados tinham com a fisiologia da insulina. Exatamente. Então, eles juntaram esses dois modelos e definiram o jejum intermitente, porque realmente essa janela que você fica sem se alimentar, né, associado, isso vai mexer completamente ali com aquele hormônio chamado insulina, levando ali uma redução, uma liberação de alguns íons, entendeu, de minerais, e aí isso vai consequentemente melhorar a inflamação, né, melhorar ali aquela sensação de fome. É óbvio que no início essa fome não vai desaparecer, tem todo realmente um processo onde você
adaptação. Adaptação. Quando você está em jejum, a insulina, ela praticamente não é produzida, obrigando o glucagon a fazer o quê? Pegar a gordura do nosso corpo, que dependendo, geralmente o objetivo do jejum intermitente é para um processo de emagrecimento. Então esse glucagon vai pegar a nossa gordura e transformá-la em quê? Em glicose, em energia. Então essa é a finalidade do jejum intermitente. Eu diminuo a produção da minha insulina, obrigando o glucagon a usar a gordura como fonte de energia. E gera o quê? Emagrecimento. Perda de peso. Perfeito? Então já é um segundo benefício do jejum intermitente, né? Então a gente já falou aqui do primeiro benefício, melhora da resposta da insulina. Sim. Perda de peso. Perda de peso. Doutora Patrícia tinha falado... Melhora da redução da inflamação. Né? Reduz a inflamação. Dá um descanso intestinal, porque imagina eu passar 12, 14, 16 horas sem me alimentar. Eu estou dando um descanso para quem? Para as células do intestino. Para o meu intestino. Sem intestino. Né? Isso é perfeito. Melhora a microbiota intestinal. Melhora a microbiota, melhora a cognição, porque o jejum intermitente também... eu terminei de comer aqui um prato aqui de feijoada, eu fico o quê? Letárgico, a minha vontade é o quê? Não, mas se eu estou no jejum, fica mais melhora a minha cognição, porque me deixa mais alerta. Sim. Então quer dizer que se eu for fazer uma prova... Se eu for em jejum é melhor, doutor? Melhor fazer. Agora, falando nisso, doutor Fábio, eu até falei pro meu filho, cara, você vai fazer a tua prova lá do Enem, você vê os alunos, isso aqui serve para os nossos, vestibulando. Aí leva